Bom, na última aula, né, a gente já tinha iniciado a conversa sobre falar, né, sobre as variáveis básicas do treinamento, né, e aí eu parei aqui, né, falando sobre a intensidade. Tá? Até então, assim, uma coisa que eu vou sempre ficar retomando é a questão da relevância, né, da gente considerar os princípios básicos, né, levar em conta os princípios básicos do treinamento. Então, aqui eu trouxe um trabalho, né, que ele faz uma comparação, né, então ele compara, né, o efeito do treinamento, né, que vai indo até a falha, né, comparado um que vai até a interrupção voluntária, então o participante vai até onde ele quer, né, mas isso em alta e em baixa intensidade, né, sobre a massa muscular e a força. Então, nesse trabalho aqui, antes de eu falar dos resultados dele, né, ele traz informações que vão ajudar vocês a ter alguma noção sobre qual seria a melhor forma né, de vocês seguirem, né, na prescrição do treino. Mas um dos princípios do treinamento, né, fala sobre a individualidade biológica. E a individualidade biológica, ela é danada, porque o que acontece é que a gente tem uma média, né? E lá nos resultados lá na disciplina de avaliação e prescrição que a gente está fazendo, nos trabalhos, né, naquela primeira parte, né, da medida, vocês percebem que existe, né, uma variação considerável no resultado, né, mesmo apresentando uma validade, fidedignidade, e a mesma coisa acontece nos resultados dos trabalhos, né? Então, assim, a gente tem que sempre ficar muito atento, porque o resultado de um trabalho, ele não pode ser encarado como uma verdade, e mesmo que fosse, ele seria para um grupo muito específico, né? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. O que existe é um direcionamento, né? Uma luz para você ter uma noção para que lado que você vai. E aí, à medida que você observa, e aí que é importante a avaliação, né? À medida que você observa o resultado, pode ser positivo ou negativo, né, em relação ao que você está esperando, você vai adequar a sua tomada de decisão ao longo do processo. Então, para a gente começar a falar, né, eu queria assim, fazer essa reflexão com vocês. A gente está trazendo aqui, né, trazer vários trabalhos, e aí eu queria saber como que vocês, né, enxergam essa questão. Que vocês comentassem e também aproveitar esse começo da aula para, se vocês quiserem trazer algum assunto ou falar sobre algum aspecto específico do que eu comentei aqui, fiquem à vontade. Bem, eu acho que isso é muito discutido, né? Tanto na parte prática como na literatura, com relação a esse tipo de treinamento, até a falha, né? Para induzir bons resultados em relação à força, hipertrofia e tudo mais. Mas a gente, como profissional, tem que ponderar em relação a isso, né? Para quem que a gente vai aplicar, pensando também no contexto do indivíduo por si só, né? Cada um tem uma fisiologia, então cada um vai responder de uma forma diferente. Então, eu acredito que com relação a isso, né? Treinar até a falha ou não treinar até a falha, a gente precisa ponderar com relação a quem que a gente vai estar aplicando isso aí. Uma questão que você trouxe, mas eu queria que o foco a gente tentasse olhar por esse ponto de vista, assim. Imaginando que você está trabalhando com essa prescrição para o grupo adequado, tá? O grupo correto. Então, de fato, é uma pessoa que está ali na tua frente
que faz todo sentido se aplicar um treinamento até a falha ou um treinamento até a interrupção volitiva, né? Então, até ele dizer assim, ó, não quero mais, parar ali por ele mesmo. Tá? Então, são os dois casos a gente está tratando de aplicação para a pessoa correta. Tá? Então, eu entendo, a gente falou bastante sobre isso que você trouxe aqui, Vinícius, na aula passada, mas a minha questão hoje ela é um pouco mais relacionada a um grupo que você já sabe que você faria todo sentido você aplicar qualquer uma das duas abordagens. Você está escolhendo qual abordagem você vai adotar. Então, nesse caso, que eu queria assim, fazer essa reflexão. E aí, levando em conta o quê? Um princípio. Tá? Então, um dos princípios. Aí eu mencionei que eu queria que vocês discutissem aqui, falassem um pouco sobre o princípio da individualidade biológica e como que eu poderia interpretar esse resultado aqui, né, ao longo de um processo de prescrição de treino. Né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa perspectiva. Eu acredito que indivíduos mais treinados, de uma faixa ali de intermediários a avançados, eles suportam, né, esse tipo de treinamento até a falha e tudo mais. Então, eu acredito que seria um bom público para ser aplicado. Não desconsiderando também a interrupção voluntária, né? Mas eu acho que também vai variar muito em relação ao contexto, de onde vai ser aplicado na periodização e tudo mais. Mas acredito que, de uma forma geral, assim, indivíduos mais treinados, eles toleram mais esse tipo de treinamento. Legal. Mais alguém quer falar? Bora, gente, vamos participar aí. Eu queria escutar vocês, principalmente. Entrei atrasado, professor. Não sei qual foi a pergunta, não. Tranquilo, Bulhões. Eu repito para você. Imagina, então eu estou mostrando aqui nesse slide um artigo que fala sobre a utilização de duas abordagens, né? Então eu vou prescrever em treinamento em alta intensidade, em baixa intensidade, mas numa condição eu uso o treinamento até a falha, e o outro, onde o aluno ele tem a opção de interromper de forma voluntária, volitiva. Ele vai escolher quando ele vai parar. Se eu colocar 80% do máximo dele, ele vai treinando, e aí uma hora ele vai decidir parar. Né? Você pode dizer assim, não, tem que ir até você não aguentar fazer mais nenhuma. E na outra você vai dizer, não, você vai fazer, a hora que você achar que tem que parar, tu para. Aí, eu queria que você, né, tentasse argumentar, elaborar uma pequena fala sobre como você pensaria nesses resultados, que a gente ainda não falei, ainda não mostrei, do ponto de vista da individualidade biológica. Né? Então, quer dizer, eu tenho essas duas... Provavelmente o trabalho vai dizer o que, um é melhor do que o outro, né? E aí, né, de repente, você vai optar por um deles. Mas a discussão é, levando em conta que você escolheu o resultado que esse trabalho apontou como mais eficiente, tá? Como você poderia discutir esse resultado do ponto de vista da individualidade biológica, né, na hora de organizar e pensar a sua aplicação para o seu aluno lá na hora que você está dando treino para ele? É complicado. Deixa eu ver aqui, na minha cabeça, né? Posso estar totalmente errado, uma pouca experiência do que eu li. Acho que eu peguei só o finalzinho da fala do Vinícius aí, alguma coisa, e você falando que o grupo
seria um grupo que é preparado, né? Que ele pode treinar dessa maneira, né? Não são iniciantes. É isso? Exato, muito bem. Tá. Tomando por base isso aí, e algumas outras coisas que eu li, eu vou expressar a opinião de que talvez o treinamento aí de maior intensidade, né? Que chegue lá próximo da falha ou na falha, ele tenha um resultado melhor, porque normalmente as pessoas subestimam a carga e quando você deixa a cargo do aluno, muitas vezes, não sempre, ele decidir o momento que ele pode parar, ele para antes do que seria possível, né, ele alcançar, antes das repetições que ele deveria, que ele conseguiria alcançar se a gente incentivasse ele a ir mais à frente. E também pelo conceito, assim, por cima das repetições de reserva, né? Que aí você, nessa falha aí, você se aproximaria dessa faixa, talvez, né? Porque acho que é mais ou menos que o conceito que diz que o início é como se não valesse muito, né? Até a gente chegar numa certa fase de treinamento, em que a gente se aproxima das repetições ótimas, e aí a gente parando um pouquinho antes ali, né? Tá falando de falha, mas parando um pouquinho antes da falha, seria válida, vamos dizer assim. Então você teria 1, 2, 3, 5 repetições ótimas ali no treinamento. Então, acredito que nessa parte da maior intensidade, sem ser por vontade própria, seria um resultado melhor, né? Mas posso estar totalmente contrário ao que eu disse aí, mas é a opinião. Não, ó, queria dizer a vocês, assim, que ficassem bem à vontade, gente. E não é nenhuma avaliação, não tem nenhum tipo de discriminação aqui em relação à opinião, viu? Tá? Então, muito pelo contrário, eu quero mais que vocês falem, né? Porque a gente exercitando também organiza as coisas na nossa cabeça, né? Eu senti assim, tanto a Raíssa um pouco tímida aqui na hora de falar, de escrever, né? E também na tua fala, mas eu quero que vocês fiquem bem à vontade mesmo, tá? Então, e se expor é uma qualidade, né? Então, quer dizer, você está aqui está todo mundo para aprender e é justamente por esse viés que eu queria evoluir assim nas nossas conversas, porque eu geralmente acabo partindo do pressuposto de muitas coisas e eu já errei tantas vezes em achar que vocês estavam entendendo, em achar que a coisa está indo para um lado, e aí quando eu escuto vocês eu tenho uma visão completamente diferente, então eu consigo balizar melhor a organização do conteúdo e como, o que eu falo mais, enfim, justamente pensando na individualidade biológica, educacional aí de aprendizagem de vocês. Então, assim, você falou muito bem, Bulhões, sobre a perspectiva de o que pode estar por vir desse resultado aqui. Né? E aí o Márcio também comentou, né? Falou assim, olha, imagino eu que é como se você fosse que fazer criar uma hipótese a respeito desse resultado. O que está ótimo, você falou muito bem em relação a isso. O que eu queria exercitar aqui é imaginar assim, ok, aí eu coloco assim, ó, você leu esse resultado e descobriu que o melhor era ir até a exaustão, tá? Então, esse é o início da pergunta que eu posso montar para vocês assim. Aí, levando em conta que esse é melhor, tá? E que você vai aplicar isso para o seu aluno, tá? Então, como que você poderia pensar nessa prescrição de exercício, levando o princípio da individualidade biológica em conta? Então, essa que seria, vamos dizer assim, o desafio no caso. Porque um dos desafios seria tentar fazer a hipótese do trabalho. Você fez bem isso. O Vinícius também falou um pouco sobre isso. Falou na adequação, pensando no grupo, né? Então, quer dizer, ele já falou em relação à individualidade, quer dizer, será que as pessoas que fizeram parte desse trabalho representam a pessoa que está na minha frente? Aí eu parti do pressuposto que sim. Então, o raciocínio do Vinícius, ele foi legal, mas eu quis avançar um pouco. Então, eu disse, partindo do pressuposto que sim, o que a gente poderia pensar, né, a individualidade, como pensar a individualidade biológica?
A Raíssa, ela colocou aqui que a questão, né, de existir uma controvérsia, né, em relação a uma controvérsia em relação a esses dois métodos, essas duas abordagens, tá? Então, concordo, ainda a gente vai conversar que no treinamento de força tem muito problema, porque a maioria dos trabalhos são transversais. E trabalho transversal é danado para botar a gente em situação delicada, tá? Então, é controverso ainda por causa disso também, Raíssa. Agora, nesse exemplo que eu estou tentando trazer para a gente discutir, eu estou partindo do pressuposto que a gente vai assumir uma postura, tá? Então, eu vou ir para um lado, eu vou para o outro. E aí ela propôs o gosto, né, do cliente, tá? Então, o gosto do cliente, ele acaba entrando dentro da caixinha da individualidade biológica, por quê? Porque ele, né, supõe que o gosto do teu participante pode impactar em outras coisas e por isso você vai preferir, né, ao invés de buscar um método que otimize, um método que seja mais efetivo, tá? Então, quer dizer, ele quer que o aluno fique fazendo, mas vamos ainda partir do pressuposto que o cliente gosta, ele tá, assim, ele é indiferente, ele quer o melhor. Tá? Ele falou, professor, eu quero que traga os melhores resultados para mim. Tá? Deixa eu ler aqui, eu vi que vocês escreveram aqui, a Ingrid escreveu. É bem importante as atitudes implícitas sobre a falha, eu mesmo tenho uma atitude implícita negativa nesse tipo de treinamento. Compromete meu desempenho no dia. Então, bom, então a Ingrid está trazendo aqui a dificuldade que pode estar ali por trás, né? Assim, tem muita gente que vai assim, eu até faço, né? Estou querendo melhor, mas no fundo, aquilo pode trazer uma associação negativa, né? Então, Então, de novo, a gente está olhando para tentando entender se aquilo é a melhor coisa a se escolher para aquele indivíduo, levando em conta uma série de coisas que vão para além do resultado que a gente quer alcançar, né? Então, a gente vai estar tentando dar essa volta aí, né? Se você faz a primeira série, até a falha, pode cair, dizer tonelagem. Bom, aí você está discutindo aqui, Ingrid, uma questão de... aí que é a minha questão, né? Que, bom, agudamente é uma coisa, né? Longitudinalmente é outra. Então, por exemplo, se a tonelagem, quer dizer, o tanto de carga que tu levanta ao longo dos meses pode ser mais importante do que chegar até a falha numa sessão de treino, então, quer dizer, isso já vai por terra. Agora, o problema é quando você olha uma sessão de treino, você tem uma interpretação, né? Como eu disse a vocês, se eu medir aqui, nesse trabalho ele não faz esse tipo de medida, mas eu medir a resposta hormonal, né? Testosterona, por exemplo, ou GH, né? Hormônio do crescimento. Eu vou medir nessa sessão de treino, né? Nessas comparações aí, esses hormônios que são considerados anabólicos. E você observa que, estou chutando aqui, estou inventando na minha cabeça, mas é só para a gente chegar no ponto que eu quero exercitar com vocês. Vamos supor que o até a falha tem uma lógica, né, como o Márcio falou, né, no senso comum aqui, que por ser até a falha vai chegar, como o Bulhões comentou, que vai chegar até o máximo, e aí esse máximo vai aumentar a produção de GH e testosterona. Aí você foi lá, fez, essa era a hipótese. Tu fez a medida e na sessão de treino deu lá que até a falha ele tem mais produção de hormônios anabólicos. Aí chegou nessa conclusão. Então, você nesse caso, você assume que, bom, você tem uma evidência científica que aponta para uma determinada direção. Agora, é um trabalho agudo, né? E aí o que a Ingrid trouxe aqui, da tonelagem, pode mudar completamente essa realidade. Tá? Então, até tem uma questão que eu trago aqui para vocês, numa revisão sistemática, que fala sobre intervalo, que é bem isso, assim, a gente deixa meio confuso, porque ele contradiz o senso comum. Tá? Então,
seria isso. Tá? Então, vocês trouxeram dois pontos de vista aqui. Mas, o que mais de que outras maneiras mais eu poderia pensar em individualidade biológica, levando em conta uma evidência que eu encontro na literatura, né, e a sua aplicação no cotidiano, né, então, no treinamento. Então, vamos imaginar que, como eu falei, esse grupo aqui, deixa eu passar o slide. Então, aqui foram 27 sujeitos destreinados, né, que fizeram durante 12 semanas de treinamento unilateral de extensão de joelho. Né? Então, vamos imaginar, esse aqui é o perfil do teu aluno, que a gente comentou, e que estava a fim de fazer qualquer tipo de treino, independente de... importante para ele era chegar e encontrar o melhor resultado. Tá? Esse era o teu aluno. Então, aqui, fez 12 semanas, 2 vezes na semana, 3 séries, 2 minutos de descanso. Então, e aí aqui tá as diferenças, ó. 80% de uma repetição máxima até a falha concêntrica. 80% até a interrupção voluntária. 30% de um RM até a falha concêntrica. 30% sem falha, né? Então, vai fazendo até cansar. Então, aqui seriam essas 4 condições. Vocês conseguem visualizar cada uma dessas condições? Então, tipo assim, então quer dizer, 80% de um RM, bom, então ele vai fazer um teste máximo, vai ver quanto que ele consegue chegar no máximo e vai fazer o número de repetições até ele não conseguir mais, né? Até ele falhar, mas ele vai falhar quando? Na fase concêntrica. Porque, como vocês viram lá, a fase concêntrica, ela produz menos força, então, provavelmente, naturalmente, ele falharia na fase concêntrica mesmo. Tá? Então, ele vai apontar algum tipo de incapacidade de continuar. Tá? Então, ainda antes de ir para os resultados, note que a gente está falando de 27 sujeitos. Se a gente olhar a variabilidade dos resultados, vocês vão observar aqui, ó, tá vendo aqui é o desvio padrão, tá? Então, o desvio padrão, ele mostra para mim aqui que tem gente que está esse tanto para cima e tem gente que está esse tanto para baixo. Então, essa variação, né, ainda, mesmo com essa variação, as comparações, elas mostraram que houveram diferenças, tá? Então, por exemplo, aqui na força, né, teve uma diferença entre 6 semanas e 12 semanas, né, ao longo do processo. Mas, o que ele encontrou aqui, vocês observam que não tem diferença aqui, ó, entre eles. Tá vendo que está reto aqui? Ó? Então, os modelos estão aqui, ó. Aqui está reto, ó. Tá tudo meio parecido, não tá? Dá para perceber que não parece estar diferente uma circunstância da outra. Aí, o que nesse caso, então, está me dizendo uma coisa que, assim, faz o que é melhor, o que você quiser, você pode escolher. Na verdade, você não precisa nem fazer de alta intensidade, você pode fazer, né, vamos imaginar, qual seria a circunstância mais confortável aqui? Bom, posso pensar que 30% sem falha, né? Então, quer dizer, ele vai fazer 30% sem chegar até a sua falha. E aí, então eu poderia optar para realizar o treino, exatamente, destreinado. Tá? Então, eu poderia optar por isso. Mas vamos supor que nesse trabalho me dissesse que o melhor resultado está aqui, ó, no que é o mais desgastante, mas o que traz o melhor resultado. Então, aqui, 80% de um RM até a falha concêntrica. Se fosse esse, por exemplo, o resultado, eu poderia ainda ter a seguinte dúvida: será que esse resultado que está aqui nesse trabalho foi feito com 27 sujeitos, com uma característica que é destreinado, que apesar de ser a mesma característica do meu sujeito, do meu participante, ele ainda não contempla toda a complexidade da individualidade biológica, ou seja, com certeza existem muitas diferenças entre aquelas pessoas e o participante que você está
está na sua frente ali. E além disso, a sua situação ali, o teu aluno, ele ainda, lembrem que a gente falou que ele pode ser responsivo ou não responsivo. Então, eu queria que vocês tivessem, assim, na hora de você falar sobre fazer esse tipo de associação esse tipo de relação entre os trabalhos que eu vou mostrar para vocês e os princípios, especificamente que eu estou falando aqui do princípio de individualidade, que vocês levem, por exemplo, do ponto de vista prático, você pode até aplicar o de 80% no teu aluno, mas se você não avaliar ele antes, não monitorar o que está acontecendo durante as sessões de exercício, né, e o resultado que essa aplicação gerou nele, o que você está fazendo é uma coisa assim que eu não consigo diferenciar muito de uma pessoa que lê um trabalho, lê alguma coisa na internet de forma avulsa e aplica para ver, assim, e aplica porque achou que aquilo poderia trazer o melhor resultado. Tá? Então, é muito importante, e os princípios, que é o que a gente discutiu nas aulas anteriores, eles servem justamente para a gente fazer esse tipo de relativização. Tá? Então, e não sair imaginando, né, ou criando a premissa de que se o trabalho encontrou, tem um artigo científico, então eu posso, né, criar, né, todo um estigma de que aquele é o jeito certo de fazer. Tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Eu não consigo falar e ler ao mesmo tempo. Professor, Posso falar? Pode sim. Ainda tem outra questão, por exemplo, se você viu, pelo menos eu imagino assim, se você viu esse tipo de treino no trabalho, beleza. Digamos que está dizendo que é muito bom dessa forma. Às vezes, o tipo de aluno não aceita isso, mas você tem uns alunos também que, você pode chegar nele, você às vezes até tem uma maior intimidade, eu vi uma forma de treino interessante. Quando der sua hora de trocar o treino, você gostaria de testar ele assim, ver se você se adapta bem, que aí você ia vendo a adaptação dele para aquele treino, ver se o individual dele aceita. Aí eu penso que isso já seria uma possibilidade de pegar esses tipos de artigo e utilizar da informação. Eu acho que assim, pensar, a minha questão em relação a essa conversa o que seria ele se adaptar bem, né? Então, a gente teria que simplesmente definir alguns critérios. Eu estou pensando do ponto de vista do resultado em si, mas existem várias outras coisas. Ele pode simplesmente achar, não gostar de fazer aquele treino, como foi falado anteriormente. Tá? Então, ele pode dizer, professor, esse treino aqui, pronto, alguém já fez treinamento com oclusão vascular? Alguém já ouviu falar esse tipo de treinamento? Bom, o Igor aqui já conhece. Alguém mais conhece? Ouviu falar? Então, fala aí o teu relato, Igor. O que é fazer um treinamento com oclusão vascular? Por favor. É usar aquelas ligas. Ou liga quando não tem, ou quando é tipo uma bomba. Você coloca uma pressão conhecida, né, no membro, bota essa pressão e faz o exercício. Show. Eu vou falar mal do negócio que a Ingrid vai usar aqui no mestrado dela, ó. Mas é que cada caso é um caso, viu, Ingrid? Não leve a mal, não é nada... Eu também não gosto. Porque quem já fez esse tipo de treino... Você já fez, Igor, esse treino? Com o manguito, não. Eu fiz com... Substituí o manguito por isometria. Certo, uma liga que aperta. Então, para quem não conseguir visualizar ainda, basicamente... Imagina, você não vai medir a pressão, avaliar a pressão arterial, não tem um manguito que aperta. Imagina que esse caso é um manguito mais fino, assim, ele é tipo mais ou menos dessa largura, uns 3 dedos de espessura, e aí ele aperta a região que você vai treinar. O pessoal usa muito no braço e na perna. Então, aí você infla, até chegar mais ou menos, sei lá, 150, 200 milímetros de mercúrio,
que não é uma pressão bem relevante, tá? Então, assim, é aquela que você já sente, sabe, a veia pulsando, assim, então você já sente desse jeito. O que tem Professor, falado? Pode falar. Pode. esse tipo de treinamento é eficaz? Então, é esse ponto que eu ia chegar. Ele tem vários resultados muito interessantes. Então, na literatura, se você, assim, esquece a realidade, imagina que você não consegue ter, assim, visualização do que é fazer isso. E você só olhar o resultado, você vai achar que é uma maravilha. Né? Até acho que é por isso que a Indy deve estar fazendo o mestrado dela, né? Então, principalmente as pessoas que estão em uma situação, por exemplo, que ela não consegue fazer um treinamento mais intenso, né? Que é o caso aqui, vamos dizer, a pessoa só consegue fazer um treinamento até 30% do máximo dela. Então, se ela está acamada, né? Enfim, ela consegue fazer só o movimento, mas ela não consegue gerar carga, sobrecarga. Então, ele tem mostrado resultados bem interessantes. Tá? Aí vem, pronto, na reabilitação tem muita aplicação. Imagina um camarada está na cama, ele está ali, está definhando, né? Quem botou gesso na vida sabe que ou tu imobiliza o membro que você imobilizou, ele vai definhar, assim, que é uma coisa absurda. Eu tive, assim, um impacto muito grande, eu já sou magro, né? Então, meu perfil para emagrecer, basta eu parar de fazer qualquer coisa que eu emagreço drasticamente. E aí eu tive que fazer a cirurgia, então eu não podia nem pisar no lado direito, lado esquerdo, então minha perna, ela virou assim, eu ficar assim, até meio traumatizado com aquilo. Então, aí nesse caso, eu fazer, por exemplo, movimentos com a perna, né, numa fase já um pouco mais avançada, né, fazer movimentos com a oclusão vascular, ele me traria melhores, uma redução menor, né, da massa muscular e também faria com que eu até pudesse obter melhores resultados com intensidades muito baixas. A questão é assim, beleza, mas fazer isso aí, gente, dá uma mão de obra e é uma dor de cabeça. Sem falar do desconforto que não é para qualquer um. Tá? E estou falando assim, não estou nem considerando que você vai ficar fazendo isso por muito tempo. Estou falando que mesmo usando de um período curto, não é qualquer um que vai querer tolerar isso. Eu entendi o que foi quem que comentou? Foi o... desculpa, gente, eu fico meio perdido aqui. Eu estou dormindo pouco esses dias aí eu não consigo... Como, não lembro nem o que eu almocei. Aí o que acontece? Nesse caso, você tem que observar naturalmente as respostas do sujeito. Mas, de novo, vamos imaginar que o teu aluno ainda goste desse tipo de treino. Então, o que a gente tem que observar qual é o resultado que aquilo está provocando nele. Porque a gente parte do pressuposto, muitas vezes, que se na literatura diz alguma coisa, é que, de fato, aquilo vai causar aquele resultado na hora que você for fazer aquilo com aquele teu sujeito. E quando vamos imaginar simplesmente que o fato é que esses alunos aqui do trabalho destreinado, eles estão comendo. E o teu aluno, por alguma razão, ele não está comendo. Tá? Então, ele parou de comer direito, está comendo só porcaria. Então, nesse caso, a resposta do treinamento, para aquele treinamento, ou ele parou porque o treinamento dele está muito estressante, sei lá, ele teve um impacto na dieta dele naquele período. Então, você vai ter que voltar, né, a prancheta, observar, e aí, por isso, é tão importante a gente monitorar o que está acontecendo. Tá? Tanto de resposta, né, de carga interna, por exemplo, que a gente já comentou bastante, né? Então, verificar se a carga interna da tua proposta não está gerando uma resposta muito exacerbada, né? Ou uma resposta subótima, né? Muito abaixo daquela que ele poderia exercer. Tá? Então, eu quero que vocês tenham essa visão, porque só assim a gente se imuniza contra aquele posicionamentos extremos, tá? Eu tenho muitas ressalvas. Quando alguém vem falar assim, não, esse é o melhor, rapaz, olha, me dá assim até um arrepio quando eu penso nisso, porque
Para você dizer que um é melhor do que o outro, tem que levar em conta tanta coisa, e uma pessoa dizer assim, abertamente, olha, gente, o treinamento até a exaustão é o melhor. Bom, vamos lá, vamos com calma aqui, vamos lá. Quem é que você está falando? Ah, é tal. Ah, é o mesmo do aluno que eu estou imaginando. Ah, e aí você vai desmontando o argumento, porque aquela afirmação, porque não tem como você chegar e levar em conta que uma coisa é melhor que a outra sem levar em conta o princípio do treinamento, o princípio da individualidade biológica. Tá? Então, e aí para também que vocês, muitos de vocês vão fazer buscas, né, e encontrar referências. Eu tenho observado que existem muitas pessoas no Instagram, né, fazendo falas sobre tipos de trabalho e tal, e às vezes a gente simpatiza com alguém que usa, né, esse tipo de posicionamento, né, uma coisa muito extrema, assim, sabe? Ah, esse que é o melhor, se o cara não faz isso aqui, né, pô, não faz o menor sentido, o cara é burro, né? Tem uns que são até assim, né? E aí, nesses casos, é muito complicado, tá? Então, como eu vou mostrar alguns trabalhos, vocês vão perceber que raramente eu vou me posicionar em relação a alguma coisa para dizer se é melhor ou pior. Mas daí eu já estou justificando para vocês aqui, logo no começo, por que é que eu estou fazendo isso? Porque seria uma irresponsabilidade da minha parte eu dizer para vocês, criar uma linha lógica, né, onde eu acho, né, os trabalhos que encontram trabalhos que me dão uma certa interpretação do resultado, né, ou de uma tendência, quer dizer, eu vou usar, pronto, eu vou pegar aqui essa linha da oclusão vascular. Então, pô, eu vou falar que oclusão vascular é o que é, entendeu? E tudo isso aí, todo o resto não serve de nada, enfim. E aí, percebam que eu, fazendo isso, eu vou estar desconsiderando o princípio da individualidade biológica. Tá? Então, acho que já deu para entender essa questão, mas mais do que entender, eu queria que vocês falassem também, porque eu vou cobrar esse tipo de interpretação na prova, tá? E a interpretação é dizendo assim, olha, eu assumiria essa perspectiva por causa disso, por causa daquilo, tá? Mas faria um acompanhamento e teria que observar, por exemplo, os resultados em tanto tempo, porque é esperado que em tanto tempo a gente tenha uma determinada resposta, né? E caso isso não aconteça, né, buscar uma outra abordagem, porque é só assim que a gente pode dizer que a gente está aplicando ciência, a prática baseada em evidência. Tá? Então, essa que é o norte, né, que a gente utiliza no curso, então, que é tentar trazer elementos para que vocês consigam pensar a prática baseada em evidência. Tá? Querem fazer algum comentário? Uma observação? Muito quieto. Muito calado. Eu queria que você escutar mais vocês aí, viu, gente? Professor, o próprio treinamento isométrico, ele gera algum tipo de oclusão? Gera o quê, Davi? Não entendi. Gera algum grau de oclusão? Então, ele até o treinamento, quando você faz ele em cargas mais altas, ele acaba diminuindo em algum ponto o fluxo naquela região por alguns instantes. Mas o tempo de oclusão ele é muito pequeno, entendeu? Ele é muito curto. Então, o treinamento de oclusão de verdade mesmo, ele quase que restringe o fluxo, né, por algum tempo. A Ingrid pode falar melhor aqui. Tem vários protocolos, né? Alguns são mais, outros são menos extremistas, né? Então, no sentido de gerar oclusão, mas tem essa variação. Assim, por exemplo, isometria de 10 segundos, 15 segundos, já geraria um estresse maior. Chega a comparar com esse tipo de treino? Eu confesso a você, Davi, que eu honestamente eu não sei te dizer. Tá? Então, eu até não saberia te dizer se você tem
vamos dizer assim, uma fase de isometria maior ou menor no treinamento dinâmico, por exemplo. Então, você está fazendo lá um movimento, e aí você vai parar o exercício alguns segundos num determinado ponto e depois continuar o movimento. Eu não saberia dizer se tem um efeito positivo, não, mas eu honestamente não sei, não conseguiria transpor uma coisa para outra. O que vocês estão falando aqui? Oxe, o bate-papo foi bom, viu? O básico funciona. Uma coisa que é até interessante, isso que o Igor trouxe, que o básico funciona, é que existe, assim, às vezes, uma tendência das pessoas pela dificuldade que é encontrar resultados, né? Não é uma coisa assim, você não pense que gerar hipertrofia, e aí principalmente, né, de acordo com aquilo que as pessoas muitas vezes vêm buscar, é uma coisa fácil, muito pelo contrário. É a mesma coisa eu dizer para vocês assim, não, ó, pessoal, para você conseguir virar uma referência, né, é só você ler todo dia, né, 4 artigos em inglês de uma determinada área, você, em 6 meses, vira referência. Aí você vai se deparar com a dificuldade que é fazer todo esse processo, enfim. É muito complexo, né? Muito complexo. Então, aí vem essas coisas mirabolantes, né? Que tentam otimizar. Aí você começa tentando otimizar, e aí essa otimização toda aí às vezes gera umas coisas que ficam esquisitas na aplicação prática. Então, eu entendo assim, vejo, pelo menos a interpretação que eu faço da realidade, assim, às vezes acompanhando, rapaz, o pessoal está indo para esse lado aí, mas é isso, né? Então, até uma crítica que um pesquisador faz, né, ele fez sobre o treinamento intervalado de alta intensidade, assim, ele diz, ele brinca, ele fez ironizou numa palestra dele, dizendo assim, olha, as pessoas perguntavam para as pessoas, por que é que você não faz exercício? Aí a pessoa respondia, porque eu não tenho tempo. Tempo é o maior fator para as pessoas não fazer exercício. Então, eu vou fazer um exercício que toma pouco tempo. E aí as pessoas vão começar a fazer exercício. E aí, ele mostrou o resultado de alocação de tempo das pessoas, mostrando que ao longo das décadas houve um aumento do tempo disponível, né? E o que existia uma alocação de maior tempo para fazer coisas, por exemplo, assistir televisão, ou ficar no celular. Então, aí a gente tem que ficar, assim, ser crítico, né? Então, não é, assim, simplesmente criando um produto para resolver um problema que as pessoas dizem que tem. A gente tem que interpretar uma realidade mais complexa, e aí o que envolve toda essa discussão que a gente está fazendo aqui. Então, quando você se deparar com essa demanda, né, de pessoa, eu quero otimizar meus resultados. Bom, vamos lá, né, vamos ver como que a gente vai organizar isso. Então, conhecendo a pessoa, né, e buscando estratégias que são compatíveis com a realidade dela, você vai, né, fazer uma proposição e não vai ficar contente simplesmente com a ideia de que aquilo vai causar o resultado. Pelo contrário, você vai monitorar isso, vai ter que acompanhar a evolução desse teu aluno perante aquela proposição e observar se está indo naquilo que você estava esperando, na direção daquilo que você estava esperando, tá? Bom, falei da intensidade, né? Então, aqui eu vou falar um pouco. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu escutei um grupo. Eu quero fazer um comentário. Pode falar. Quem que está falando? Marcelo. Fala, Marcelo. Recentemente eu comecei um estágio na academia e você falando essa questão da expectativa me lembrou muito a uma coisa que aconteceu ontem. Teve um menino que estava treinando costas e bíceps. Aí quando chegou perto do final do treino, aí ele chegou assim com a fichinha para mim, aí me mostrou assim, aí foi e disse,
tinha lá, que era para ele fazer martelo, né? Rosca martelo. Aí ele chegou para mim e foi e disse: eu posso fazer aquele que é assim? Aí fez o concentrado, né? Só o movimento. Sim. Aí eu olhei assim pra cara dele e falei: pô, você pode fazer o que você quiser, mas o que tá aí na fichinha não foi feito para você? Aí ele foi. Não teve uma conversa? Teve. Você sabe para que serve isso aí? Aí ele, o professor explicou. Então por que é que você quer fazer outra coisa? Aí ele meio que parou assim, aí foi e falou: realmente eu vou fazer o treino que foi passado para mim. E é como se o pessoal, tipo assim, todas as minhas experiências que eu vi até agora dentro da academia, o pessoal tem uma expectativa de que, tipo, como você tá falando, tem um caminho melhor ou um caminho, tipo, mais eficiente, que normalmente envolve fazer ou os exercícios mais clichês, ou fazer bissérie com série de 20, com descanso de 10 segundos e não sei o quê, tipo, todo esse negócio do mais complexo possível. E quando eu vou comparar, por exemplo, às vezes que eu tive que treinar, pronto, tem um primo meu que ele tá recentemente querendo voltar a treinar, aí algumas vezes eu fui lá só para tipo, ensinar algumas coisas simples para ele que ele não sabia. E o treino de peitoral dele era 3 exercícios. E o cara, tipo, o tipo de progresso que ele foi fazendo com o tempo, tipo, até eu ficava assim... tipo, a minha expectativa, tipo, foi muito passada. Porque eu falei pra ele, a gente vai fazer um treino simples, é isso, e você vai fazer por causa desse motivo, e ele, ok. E só pela consistência e tal, ele começou a ter resultado. Então, tipo assim, a gente viu como que quando a pessoa não fica, tipo, preso àqueles clichês de academia, como tem tanto o mesmo resultado e não precisa ficar, tipo, se quebrando todo. O pessoal lá, tipo, vai treinar peito, quer fazer supino reto, supino inclinado, supino declinado, crossover, flexão, pec deck, e se você chegar e falar, não precisa fazer isso. Aí eles vão falar, mas é porque eu quero pegar o miolo do peito. E você vai falar, por que você acha isso? E a pessoa não tem uma resposta. E eu acho isso a parte mais frustrante da academia. Boa reflexão, Marcelo. Boa reflexão. Isso é uma coisa que, infelizmente, nós mesmos construímos, assim, nós como área. Tá? Existe uma construção que inclusive, é o que afasta muitas pessoas da academia. Tá? Então, não vou entrar muito a fundo nisso, mas é só o miolo do peito. É boa. Então, assim, existe essa cultura de academia, e aí é porque existe muita comparação, né? Então, você está fazendo aqui, mas você está olhando do cara ali pelo espelho, que é justamente para você se ver, né? E para você se observar, né? Mas observar, você está conectado com todo mundo que está ali na academia e é uma comparação danada. Então, isso aí que é o problema. E aí o professor de educação física, até há pouco tempo atrás, assim, 100% das pessoas que eu conversava sempre tinha essa interpretação. O professor também, entendeu? Então, agora que a gente está com uma, assim, revendo, né, muita coisa de para onde ir de fato em relação à prescrição de treino e tentar justamente buscar caminhos mais compatíveis, né? Então, porque também era aquela coisa, quem é que sabe sobre treinamento? É quem treina, né? E quem treina pesado, porque é o cara que treinou pesado, que teve resultado. E aí você não sabe de onde que vem aquele resultado. Você sabe que ele é forte, que ele está fazendo daquele jeito. Então, aí vem as receitas mirabolantes que você mencionou, Marcelo, e que acabam sendo as clichês, né? Então, professor, até tipo, a quantidade de gente que chega para mim e pergunta se eu tomo água com limão de manhã, tipo, é incrível, tá ligado? Tipo, eu realmente fico assim, eu falo assim, não, eu como arroz, feijão, batata, tipo, a cara de decepção no rosto do pessoal, de saber que eu como arroz com feijão, o pessoal, não, mas feijão engorda. Aí eu, tipo, por quê? Aí quebrou a cara, entendeu? Tipo, muito decepcionante. Pode falar, Cecília. Depois o Sérgio.
Eu também tive uma experiência na academia e, tipo, eu vi gente fazendo, assim, muito peso, às vezes com amplitude errada e descansando, tipo, do jeito que o menino falou aí, 10 segundos e achando que tá muito melhor do que um treino, você fazer um treino moderado. Então, tem muito essa questão realmente na academia que é decepcionante, sem contar que a maioria dessas pessoas não aceitam nenhuma ajuda, né? Que você chegue, ó, você pode fazer assim para melhorar e tudo. Às vezes não aceita, acho que tá certo e pronto, e é isso. É, realmente. Pode falar, Sérgio. Vou esperar ele comentar, depois eu falo. Fala, Sérgio. Eu tava falando nessa questão de Marcelo, né, que ele tá falando de botar muito peso, não sei o que. Tem um cara que ele é treinador de fisiculturista, né? Aí o nome dele é Valdemar Guimarães. Aí chegaram uma vez para ele e perguntaram: Valdemar, por que fisiculturista treina tão errado? Aí ele fez: como assim? Porque geralmente a gente que é profissional, a gente diz: faça o exercício direito, quanto é que botam muito peso e faz o exercício de maneira que a gente poderia dizer que é errado. Ele diz: é o seguinte, eles treinam de maneira errada e se você quiser treinar de maneira errada, você também pode treinar. Agora você também vai ter que lidar com as consequências de treinar dessa forma, né? E a gente, como profissional da saúde, a gente não quer que o nosso aluno vá treinar da mesma forma que eles e futuramente vai ter uma lesão, por exemplo, né? A gente Eu tem que não, pensar nisso. eu não diria que o jeito que um fisiculturista treina é errado. Eu diria que é errado você, como uma pessoa que não é fisiculturista, querer treinar do jeito que eles treinam, fazer o que você está fazendo, todo o resto que você está fazendo na tua vida igual e achar que você vai ter o mesmo resultado que eles, né? Então, que é o que a maioria das pessoas, assim, generalizando, né? Eu estou sempre aqui falando, eu queria que, assim, às vezes eu dou uma exagerada no sentido de falar que é tudo, 100%, obviamente que não é, né, gente? Mas, assim, existe a maioria das pessoas, ou muitas pessoas que pensam dessa maneira, e isso que é, essa que é a questão central, tá? E a gente tem que lidar com isso. Eu, honestamente, pelo que o Marcelo comentou, acho que a questão, o jeito que ele falou assim, tá, mas por quê? Tá? Mas por que é desse jeito, né? Por que você pensa dessa forma? Onde que você encontrou que isso, de fato, pode ser melhor para você em relação ao outro, né? Então, a gente vai falar agora de outra variável, que é o volume. Então, tem vários trabalhos que mostram, por exemplo, que você tem um volume alto, né, de treino, um volume maior, em comparação a um volume menor, ele tem um impacto muito poderoso na hipertrofia. Então, quer dizer, e aí como é que o volume é inversamente a intensidade? Então, entende que se eu encontrar um ponto ideal, eu posso, de repente, buscar resultados mais interessantes? Então, é só para a gente ter como base os princípios, tá? Então, por mais que os resultados dos trabalhos apontem para determinado caminho, eu gostaria que vocês sempre retomassem isso. E nas perguntas que eu vou fazer para vocês responderem, elas são muito abertas. E vocês vão perceber que vocês vão chegar à conclusão assim, tá, mas eu posso colocar qualquer coisa nessa resposta. Pode colocar qualquer coisa. À medida que a tua justificativa, que a tua argumentação, ela sustente o que você colocou lá. Tá? Então, acaba que é subjetiva a interpretação, mas é subjetiva contextualizada, né? Então, se você entender o contexto que você tá propondo, né, tem que ter uma lógica por trás daquilo. E é isso que eu quero que vocês utilizem como norteador, né? E é como a gente vai exercitar na disciplina o tempo todo aqui, para poder criar um senso, né, de organização embasado, né, nos princípios básicos do treinamento e também, e principalmente, né, que eles possam ser mais assim, flexíveis à realidade. Senão a gente fica tentando reproduzir trabalho ou reproduzir treinamentos aleatórios aí, de forma que a gente não tem, não consegue ter noção muito bem para onde a gente está indo.
Essa parte foi bem longa aí, inicial da aula, mas eu vejo como ela é central, é muito central. Eu até não vou hesitar de voltar a retomar essas discussões aí para garantir que vocês consigam. Eu vou sempre pegar um princípio diferente para tentar exercitar isso. Bom, volume, né? Então, da onde eu estou tirando essas informações? Né? Tem um livro lá do ACSM, do Fleck e Kramer, ambos eles trazem uma seguinte perspectiva. Então, você pode fazer, dentro da sessão de treino, né, com diferentes volumes. Então, eu posso trabalhar com série única ou múltiplas. Eu vou fazer uma única série ou, sei lá, quantas séries a gente achar que for necessário. Então, isso impacta diretamente no quê? No volume do treino da sessão. Então, o volume de treino da sessão ele é modulado a partir do número de repetições, por exemplo, né? Mas também, e principalmente, pelo número de séries. E aí, a proposta é que, para indivíduos iniciantes, eu posso trabalhar com tanto série única, quer dizer, eu posso fazer uma série para o exercício, ou, dependendo da situação, eu posso trabalhar com mais de uma série. Já intermediários e avançados, aí a proposta é que sejam mais de uma série, pelo menos. Então, esse é o que está lá nas recomendações, né? E nesse trabalho, nesse gráfico, né, você pode observar que são pessoas, né, cada um desses aqui é um estudo diferente. Tá? Então, observem a variação dos resultados encontrados nos diferentes estudos. E aí, ó, os estudos estão dispostos a partir de curto prazo, quer dizer, 6 semanas, até longo prazo, 9 meses. Então, aqui, ó, os resultados de maior tempo de duração de aplicação, né? Então, casos mais longos. E aí, esses asteriscos mostram que tem diferença entre um e outro aqui. Então, dentro do estudo N, quem fez série única teve um resultado menor do que quem fez séries múltiplas. Tá? Então, observem aí a gama, né, a variação de resultado. Então, se você pegar esse trabalho aqui, ó, você vai dizer, olha, fazer um ou outro é a mesma coisa. Né? Ou pode chegar à conclusão que, olha a diferença nesse trabalho aqui, do O. Então, de novo, tem a responsividade, mas naturalmente o que existe? Existe alguns trabalhos, né? Esse trabalho aqui, ele faz essa comparação, tá? Então, de novo, ponderando, né? Tem trabalho para defender o que você quiser defender aqui. Agora, a gente tem que buscar as revisões sistemáticas e meta-análises que vão dar norteamentos mais concretos, mas que também tem que ser levado em conta as características dos sujeitos. Tá? Esse trabalho aqui, ele faz uma análise bem interessante. Então, por exemplo, ó, indivíduos entre 15 e 71 anos, né, foram inclusos nesse trabalho, gerando uma amostra de 621 sujeitos. Tá? E aí ele observou o seguinte, olha, da 6ª à 16ª semana de treinamento, né, então, ou seja, do começo ali, aquele comecinho bem inicial, ele não tem trabalhos incluídos, né, nesse acompanhamento. Mas aqui, da 6ª à 16ª, não teve diferenças entre as duas comparações. Aqui é a 17ª, tá, gente? Desculpa, aqui tá errado. 17ª, a 40ª semana de treinamento, a gente começa a observar diferenças significativas. Tá? Então, essa até a conclusão do trabalho, eu nem traduzi aqui, deixei do jeito que estava lá, mas basicamente é que parece que no começo, ali, bem nas fases iniciais, sessões de treino com volume muito alto não trazem, ou volumes maiores, não trazem diferenças significativas, né, nos resultados de força, né, principalmente. Então, basicamente, né, não vou nem falar de hipertrofia, né, porque principalmente nessa fase aqui a gente
poucos ganhos hipertróficos, mas força, mesmo força, os resultados são muito parecidos. Aqui é um outro trabalho, né? Então, ele fala do volume, né? Que aumenta a hipertrofia, mas não a força em indivíduos, em homens treinados. Né? Então, ele faz a comparação entre baixo volume, né? Aí ele tem o moderado volume e alto volume. 3 modalidades, três abordagens. E aí o baixo volume é uma série por exercício, né, na sessão, 3 séries e 5 séries. Então, essa foi a comparação. Aí ele faz aqui toda a logística do treino, né, do estudo. Né, e o que ele encontrou? Observem aqui, ó, os resultados, né? Resultados, aqui são os tipos de exercícios, mas basicamente, olha, ele coloca aqui, né, marcado aumento de força, né, e resistência, né, pode ser alcançado, né, em indivíduos treinados com somente 13 minutos, 13 semanas, né, com somente 3 semanas, 3 treinos por semana, né, ao longo de 8 semanas, no período de 8 semanas. Né? Então, e aí as respostas, né, disso, ele extrapola que isso pode ter impacto na hipertrofia. Então, quer dizer, você ter um volume baixo de sessões, né, então você fazer 3 séries, né, ao longo da semana, então isso já poderia ser suficiente, já é suficiente para você causar resultados interessantes, né, resultados significativos nos participantes, indivíduos treinados, mesmo se ele não alcançar, mesmo sem alcançar tem resultado na força, mas na hipertrofia ele consegue alcançar resultados. Então, o que a gente pode observar? Então, o volume, o volume da sessão de exercício, então, para o indivíduo iniciante, então, ele tem que levar em conta que, se ele é iniciante, a variação de volume, talvez usar volumes baixos, é a melhor alternativa, por várias razões. Principalmente para aqueles alunos que estão iniciando e que vêm com experiências, né, ou com pouco tempo, ou com não é o desejo dele, ali não é o tipo de treino que ele mais gosta, então ele está ali para resolver um problema. Então, às vezes, a gente quer pensar num programa de exercício com base, né, no que a gente escuta por aí e organiza um treino, muitas vezes, bastante robusto, né, com muitas práticas, né, muitas informações. Então, tem que tomar um pouco de cuidado, né. E aí, o indivíduo que é treinado, né, no caso, vocês viram no outro trabalho que ele fala sobre que o treinamento com 3 séries aí por sessão já seria suficiente para causar aumento da hipertrofia, mesmo sem causar aumento da força. Então, é um outro resultado. Então, aqui, esse trabalho, né, ele fala, um artigo que fala baseado nos guidelines, né, então ele busca interpretar e fazer uma avaliação, né, do treinamento de força, né, em relação ao volume, para maximizar a hipertrofia, né, com base nos guidelines. Então, existe, como eu vou mostrar mais para frente para vocês, um padrão de recomendação que, vamos dizer assim, seria o mais adequado para provocar hipertrofia. Então, ele questiona esse trabalho aí. Né? Então, ele faz esse trabalho, ele faz uma aplicação prática, né? O que você pode tirar desse trabalho para aplicação prática? Né? Então, o volume no treinamento de força é um dos fatores primários, né, para a promoção de hipertrofia. Maior volume mostrou aumento, né,
volume muscular. Maximizar a hipertrofia pode, né, ser alcançado, né, com protocolos de múltiplas séries, mais de 10 séries por musculatura por semana, deve ser bom, né, para começar, então, um programa para quem tem esse tipo de objetivo, né, que é focado na hipertrofia. Então, mas é interessante essa métrica que ele usa aqui, ó. Séries por musculatura por semana. Tá? Então, percebam que existe a possibilidade de você diluir, né, a quantidade total de acordo, o volume total de acordo com o número de vezes que a pessoa vem na sua academia ou vem treinar com você. Então, é mais interessante, nesse caso, imagina, você tem que fazer 10 séries para a musculatura alvo que você tem ali. Então, se você vai fazer numa sessão de treino, quantas séries vocês imaginam aí? Vamos inventar um treino aí. Eu quero fazer um treino para perna. Tá? Vamos imaginar que eu vou fazer 2 exercícios para a perna, para a membro inferior. Eu quero hipertrofiar a perna. Então, se eu vou fazer 2 exercícios, vamos imaginar que eu vou fazer 2 séries, então, para cada exercício. Então, eu vou fazer leg press e vou fazer extensora, sei lá, ou abdutora. Aí, vamos, então, desses 2 exercícios. Então, são 4 séries que eu somei das 10 num dia de treino. Né? Estão me acompanhando? Está dando para entender? São 4 séries num dia de treino. Aí, se eu tenho 4, então, para eu chegar a 10, então eu teria que, pelo menos, treinar pelo menos mais uma vez, tá, para dar 8 e num outro dia fazer pelo menos 2 séries de perna aí para fechar as 10. Então, percebam que é uma forma de você quantificar o volume. Se eu fizer só 2, então, no mínimo, eu teria que fazer 3 vezes na semana. 3 vezes na semana. Então, se você quer, e aí, pensar que essa abordagem, né, esse volume de treino, quem é que consegue fazer um volume de treino desse? Então, talvez, se a pessoa vier 4 vezes por semana, 4 vezes na semana, a diluição que você vai fazer desse volume total semanal, ele é maior, então você consegue fazer menos exercícios por série. Então, dentro da pirâmide que eu vou mostrar para vocês, lá de prescrição de exercício, o volume é um dos marcadores que a gente tenta manipular de forma mais prioritária, mas principalmente a frequência, né? Que é o que o Marcelo até comentou. Quando pouca pessoa começa a fazer numa determinada consistência do treino, é onde vão começar a aparecer os resultados. E aí a consistência com volumes, né, com qualidade de treino, aí você vai ter resultados melhores, né? Então, é muito mais acessível você conseguir gerar mais sobrecarga a partir do momento que a pessoa consegue vir numa frequência maior e usar essa sobrecarga de forma mais ponderada, né, sem exageros, né, pingando, né, gradativamente o estímulo, né, de estressor, né, provocado pelo exercício ao longo de todo o processo. Então, uma reflexão para fazer aí, né? Então, ele fala, né, ó, progressivamente aumentar, né, de baixa, né, aí, ó, olha só, baixa, 10 séries por músculo por semana, até altas, né, altos volumes de treinamento de força, no período de vários meses. Né? Então, assim, mesmo que eu estou falando aqui, pensando no indivíduo que é treinado, ele ainda faz uma
uma abordagem que orienta você a fazer esse tipo de progressão. Tá? Então, quando você tem o controle, né, e aí que vocês já começam a visualizar como que eu vou montar um treino e como eu faço uma progressão. Então, se eu tenho que ter esses parâmetros, né, controlados, eu tenho que estar sabendo o que meu aluno está fazendo ao longo do tempo e conseguir, então, a partir da observação do que está acontecendo com ele, fazer proposições que vão se adequando ao longo do tempo. Tá? Eu tinha muita dificuldade com isso quando eu era graduando, porque eu ia na academia e eu não entendia a lógica de como as pessoas faziam prescrição de exercício. Assim, por mais que eu estava na graduação, eu ficava assim, como que esse cara visualiza isso tudo? Assim? Então, aí eu, com o tempo, né, eu comecei a observar, e das maneiras, né, mais interessantes, né, mais inteligentes que eu observei, foi que você só tem como fazer a prescrição do treino a partir do momento que você monitora os treinos que você está prescrevendo, então, as principais variações, tá? Então, eu estava falando volume total, né? A gente falou de tonelagem, intensidade, né? Então, a densidade do treinamento. Então, se eu tenho alguns marcadores macro, eu consigo, então, observar o que esses marcadores macro estão gerando no meu aluno e, ao longo do tempo, ir adequando essas variações, essas variáveis, né, para que progressivamente aumentar o estresse promovido durante o treino. Então, né, tanto, né, a gente falou aqui bem claramente da intensidade, né, e aí eu vejo assim que não existe muito monitoramento da intensidade, pelo menos no salão, por exemplo, é uma coisa assim que é mais difícil de você controlar, mas perceba que não é que é por ser difícil que não é possível. Então, a gente tem como fazer isso. Principalmente se você tem alguma ferramenta, né, que te ajuda a monitorar, né, ou muito ainda se usa as fichas, né? Mas e aí, o que tem nessa ficha? Ela mostra o histórico do teu aluno? Né? Então, o que tem ali o que ele fez, o que ele vem fazendo para chegar onde ele está, né, e dele precisar, né, um outro estímulo, um outro tipo de treinamento, né, para continuar progredindo. Aqui, ó, é interessante, né? Ó, altos volumes não são fáceis de sustentar por longos períodos de tempo. A fase, né, com volumes baixos pode ser incorporado, né, nesses casos. Então, quer dizer, ele já está dizendo isso aqui que fazer treinamento de alto volume não é uma coisa muito fácil de você sustentar. Tem demonstrado, né, que durante o período, uma diminuição, né, do volume de até 65% é suficiente de até 65% é suficiente para manter, né, em alguns casos, até continuar aumentando a massa muscular. Então, quer dizer, não é porque você diminui o volume que você vai não ter resultado, ou não é porque você diminui o volume que você vai perder, né, o que você obteve. Então, essa dinâmica, essa variação da organização das variáveis e o acompanhamento do que está acontecendo, né, e com base no que a gente vê na literatura, vai dar para você entender, então, o que está acontecendo aqui com o aluno. Ou será que, agora, por exemplo, se eu tivesse treinando um aluno que está com, por exemplo, numa fase de muito trabalho, então, talvez não é nenhuma questão opcional, entendeu? Eu tenho que diminuir o volume, mas não é porque eu estou fazendo isso que eu não vou estar, às vezes, encontrando resultados interessantes. E aí a variação, ele coloca aqui, ó, a variação
a mudança, né, no tamanho muscular varia entre menos 2% até 59% a mais, né, positivamente. Olha isso. Quer dizer, é uma coisa que não tem como você dizer. Onde é que teu aluno está entre menos 2 e mais 59? Me diga aí. O que vocês acham? Voltou, pessoal? Voltou. A internet aqui deu uma oscilada. Então, aí a pergunta que eu fiz, aonde está o teu aluno nesse resultado de menos 2 a mais 59% no aumento do volume muscular? Onde é que ele está? Pode repetir, professor, por favor? Tentar adivinhar ele, Vinícius. Onde é que está o teu aluno? Deu uma travada aqui, professor. Poxa vida. Foi uma travada grande, professor, naquela hora que você falou. A gente Tem perdeu só aí. o final, não sei o que, do aluno. Acho que foi o Aqui, início da ó. visualização. Vamos ver. Eu estou perguntando assim, ó. Esse resultado aqui, ó, esse estudo aqui do Rubal, ele encontrou uma resposta hipertrófica, né, com treinamento de força que variou no tamanho muscular entre menos 2% até mais 59%. Aí eu pergunto para vocês, onde é que está o seu aluno nessa faixa aqui? Onde ele se encontra nessa variação aí? Com base no que você acha, assim, pode... Se eu fosse perguntar essa pergunta na prova, o que vocês me responderiam? Pensando nessa perspectiva desse resultado negativo, acredito que ele estaria em uma semana assim mais cansativa e tudo mais, ou seja, o rendimento dele estava um pouco baixo, e então ele não conseguiu suportar aquele determinado volume de treinamento e que possivelmente pode ter gerado essa redução, né? Quanto a esse resultado positivo, seria justamente ao contrário, ele já estaria ali numa condição melhor, né? Uma condição fisiológica melhor e suportou aquele volume dado de treinamento. Essa resposta aí, professor, ela é crônica ou é aguda? Aqui... Eu estou entendendo que é crônica. É crônico porque variação de tamanho muscular não acontece de forma aguda. Agora, quanto tempo que ele foi, eu não sei te dizer. A resposta é assim, não tem como saber mesmo. Alguém falou aqui, base no quê, né? Difícil saber, não tem como saber. Por isso que eu digo a vocês, né? Então, se não tem como saber, como é que você vai saber se, mesmo adotando uma evidência científica que aponta para uma determinada direção, se aquilo de fato vai funcionar? Com avaliações periódicas, professor. Pronto, exatamente. Então, é óbvio, mas não é uma coisa assim tão crucial, tão elementar. Tá? É muito, muito importante e só assim que a gente tem parâmetro, né, para poder, então, dizer alguma coisa. Né? Então, você percebe que, de novo, esse aqui é o melhor. Pô, peraí, né? Melhor para quem, né? Entre 2% e 59%. Para quem é que você está falando mesmo? Então, assim, matou o cara na hora ali. Então, não tem para onde... Não existe argumentação que consegue, né, contrapor, a não ser que ele diga assim, para o meu aluno, porque o meu aluno eu avaliei antes e avaliei depois,
acompanhei ele fez o que eu propus para ele fazer durante o período, e com isso, o resultado dele foi tanto. Ah, não, beleza. Aí eu fico calado. Mas dizer genericamente que uma coisa é melhor do que a outra, percebe, eu estou falando da variação de uma variável. Como acaba voltando para a individualidade. Exatamente. Então, por isso que é tão central pensar nos princípios, né? E adotar um viés extremista assim, é completamente irracional do ponto de vista científico. Ah, mas o camarada está apontando um artigo científico. Pô, beleza, eu posso mostrar quantos... Assim, a narrativa que a gente vai criar, ela depende muito do teu desejo, né? A ciência, ela tem tanta produção que você consegue... Vocês viram lá naquele gráfico que eu mostrei para vocês logo no começo, que tem uma variabilidade enorme de resultados entre um estudo e outro. Então, a não ser que você esteja falando, primeiro, né, mesmo falando de revisões sistemáticas e meta-análise, que são os melhores tipos de trabalhos, né, que a gente pode encontrar na literatura, do ponto de vista de sumarização, né, e eu não adotar um trabalho específico, ainda assim, existem viés, né? Vários viés. Bom, que trabalho que foi incluso nesse trabalho, nessa revisão? E se a forma de seleção tiver viés, já complicou. Se só tiver trabalho ruim, resumo de coisa ruim também não sai uma coisa boa daí, né? Então, resumir coisa ruim, não tem como transformar isso em uma coisa boa. Então, enfim, a gente tem que ponderar isso, né, e pensar, né, e existe também, né, esse aqui é o Caldas que fez esse slide aqui. Ele brincou assim, eu gostei da analogia. Então, por exemplo, ó, você tem a intensidade, que é o grau etílico. Então, se você tomar aqui, ó, um copinho desse aqui, você está tomando, ele é bastante intenso, né? E aqui você tem uma intensidade, né, que você vai tomar uma garrafinha inteira dessa aqui, ela tem 6%, 39%. Então, o que acontece é que se tomar, né, os 6% num volume muito grande, o que vai acontecer? Tem essa aqui, Smirnoff Ice, aí é clássica. Docinho, né, o pessoal se empolga, vai ver, já está mais para lá do que para cá. Então, e aí você, então, tem que tomar esse tipo de cuidado, né? Então, o volume, ele é um marcador muito poderoso e que eu observo, assim, deu até vontade. A 51 ou a Smirnoff Ice? Que tem gente aqui que eu sei que gosta de umas cachaças aí, das boas. 51 é fogo, né? Então, essa daí é difícil. Então, nossa, me perdi completamente o que eu ia falar aqui. Bom, então a gente tem que levar em conta que o volume, ele é um marcador... lembrei. Um desafio que eu tenho na minha cabeça, até queria que vocês me ajudassem, se é um desafio que eu vou lançar aqui para vocês, me ajudar a pensar, tá? Eu tenho um aluno que chega para treinar com vocês. E a única coisa que ele diz para você assim, olha, professor, pode acontecer qualquer coisa comigo, mas uma coisa que eu não gostaria é, em hipótese alguma, sentir dor muscular tardia no outro dia. Tá? Que você não conhece. Ó, jambu é boa, viu? Jambu é boa. Então, imagina aí. A única coisa que ele quer é que ele não sinta dor muscular tardia no outro dia. Vocês conhecem pessoas que não gostam de sentir dor muscular tardia? Ó, Stephenson tem... É porque, geralmente, o professor de educação física vive numa bolha, né? Às vezes até os amigos, tudinho, tudo maluco, né? Gostam de sentir dor muscular tardia. Né? Então, olha lá, o Érica, né, já gosta. Então, tem gente que tem
esse viés masoquista. Mas pior de tudo não é o cara até, é que os amigos também, tudo gosta também, entendeu? Então você fica numa bolha que acha que, então, quem não gosta que tá errado, mas é que a maioria acaba gostando, não gostando, né? Tem dificuldade, né, de tolerar a dor muscular tardia. Então, e aí o desafio é justamente esse. Bom, se eu não quero provocar isso no meu aluno, como é que eu vou montar um treino para ele, então? E se você não conhece ele, que parâmetro você usaria para pensar um treinamento, uma sessão de treino, as primeiras, né? A primeira semana, as primeiras 2 semanas de exercício. O primeiro mês, né? Vamos pensar assim, quais seriam a abordagem que vocês utilizariam? Me conta aí, o que vocês acham? Professor, como dá para escutar? Pode falar, estou escutando. Tá meio baixo, viu, Stephenson? Mas dá para ouvir. É porque eu tô com fone ruim. Ó, como eu falei no chat, pronto, se ele tá começando e não gosta de sentir dor, tipo, eu vou falar um cenário perfeito, que seria o ideal. O ideal, pronto, se ele tem disponibilidade na semana, sei lá, pelo menos 6 dias, aí seria legal trabalhar um volume bem baixo, com intensidade baixa, em cada um desses dias, porque aí você conseguiria chegar a um volume semanal mais alto, e como os volumes diários foram baixos, a recuperação diária de um dia para o outro teria uma chance menor de causar dor para ele. Aí eu penso que assim seria um bom método. Voltou aqui, tá? A internet está oscilando muito. Desculpa, mas eu entendi o que você falou, Stephenson. Seria, no caso, diluir, né, tanto as doses de treinamento, né, de intensidade e de volume ao longo dos números de dias que ele pode vir, né? Seria isso? Então, mais alguém tem alguma... Para iniciante seria legal, menos séries de cada grupo muscular, minimizando esse dor muscular. Essa seria uma outra abordagem interessante. Quer dizer, você vai fazer o quê? Vai treinar um pouquinho cada uma das partes do corpo dele, e aí é tomar cuidado, né? Porque às vezes assim, você faz um exercício que exige 2 vezes do mesmo grupo muscular, ou 3 vezes do mesmo grupo muscular, e aí com isso você indiretamente provocou uma sobrecarga, né, no seu aluno de forma indireta, né? O alternado por segmento, né? A Raíssa colocou aqui, então, exatamente. Então, são dilemas que vocês vão enfrentar na prática e que, muitas vezes, a gente tem que estar atento a isso, não é? Porque o aluno, às vezes, não traz dessa maneira com que eu disse para vocês. O que eu escuto muito é assim, como eu tenho muita curiosidade, né, em relação ao treinamento para indivíduos iniciantes, né, eu observo, assim, que a maioria deles vem com muitos desejos, né, muitas vontades, e com os objetivos muito claros na cabeça, mas as consequências e o caminho para se chegar naquilo não muito claro, né, então não sabe muito bem, assim, o que é fazer um treinamento full body com, assim, sei lá, com 2, 3 exercícios para cada agrupamento muscular, e aí o camarada vai, igual o Marcelo falou, né, ele terminou ali, mas, pô, vou fazer, tá falando aqui, mas ainda consigo dar mais um gás aqui, faz mais uns exercícios, e aí depois, no outro dia, que ele vai ver a porrada que entendeu? Que ele não consegue andar, né? E aí fica todo arrebentado, né? Então, e aí o que eu observo é assim, qual é a consequência disso? Ele não treina, então vamos supor que ele está programado para treinar 3 dias da semana, segunda-feira ele chegou para treinar, ficou empolgado, fez um monte de coisa, aí ele fez além daquilo que você tinha proposto, que vamos supor que estava respeitando aí toda essa lógica que vocês comentaram aqui,
e aí ele não treina no outro dia, porque tem um intervalo de descanso, mas ele já ainda fica todo arrebentado, não treina, aí ele só vai treinar na sexta, né? Segunda, quarta e sexta, ele só vai treinar na sexta. Então, o volume total do treino dele caiu, né? Ele caiu, porque ele... Ou mesmo que ele vai treinar na sexta, ele ainda fica meio ressabiado, treina menos do que ele treinaria. Então, são coisas que a gente tem que argumentar, né, e ponderar. Professor, Hipertrofia... Oi. assim com volume e intensidade mais baixa, nesse caso aí do aluno não querer sentir a dor tardia, os resultados também viriam mais tardiamente, né? Ainda tem isso, né? O resultado eles não vão vir na hora, vai vir com o tempo, né? Mas que aquela ideia de que quanto mais melhor, sabe? Então existe muito isso. E aí as pessoas se empolgam, né? Ou até o profissional, eu vejo muito assim. Pô, se eu prescrever um treininho muito pouquinho, que ele vai terminar, ele vai sair daqui meio que achando que podia ter feito mais, provavelmente aquilo não vai causar um resultado que ele está almejando. E o resultado é tudo que ele enxerga na cabeça dele. Ele não está pensando em muitas outras coisas. Então, ele vai instigar você às vezes, a pensar num treinamento mais intensivo, né, mais volumoso, e a consequência disso, às vezes, ele não está tão preparado. Então, até isso, assim, acho que é um argumento bom, né, e é uma boa forma de diálogo, é identificar o que o teu aluno está disposto realmente a fazer, né, e dizer, preparar ele, olha, existe essa consequência, olha, treinos mais intensivos agora, principalmente, não está acostumado, vão causar esse tipo de consequência. Então, mais ou menos por aí. Deixa eu ver se... Bom, é isso, gente. Por hoje a gente para por aqui. Vou parar a apresentação. A gente vai retomar